Olá, tudo bem com vocês? Há uns dias atrás, acho que semanas atrás, eu publiquei no Instagram se vocês queriam que eu compartilhasse um estudo sobre o desenvolvimento psicossexual, uma teoria de Freud, e a maioria das pessoas pediram para eu compartilhar, então eu vim hoje compartilhar com vocês um pouquinho desse estudo. Freud, ele foi o criador da perspectiva psicanalítica, então ele acredita que o desenvolvimento ele acontece com influência do inconsciente. E é isso, então eu vou mostrar um pouquinho desse estudo para vocês. Então, mais uma vez, eu usei como referência esse livro do desenvolvimento humano, que é esse aqui. Eu já falei dele em diversos vídeos aqui no canal. Então, para quem quiser ter essa referência, na página 59, fala sobre o desenvolvimento psicossexual de Freud. Então, vou mostrar para vocês agora um pouquinho do estudo. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a teoria psicanalítica, mas eu já vou começar resumindo para vocês um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento psicossexual. Vou falar também um pouquinho sobre o id, o ego e o superego. Então, Freud, ele acreditava que as pessoas nascem com impulsos biológicos que devem ser redirecionados para tornar a vida em sociedade possível. Ele dividiu a personalidade em 3 componentes hipotéticos: o id, o ego e o superego. Aí aqui eu coloquei a definição de cada um deles. Então, o id, Freud define que ele opera sobre o princípio do prazer, o princípio que busca satisfação imediata de seus desejos. O ego, ele representa a razão. O objetivo do ego é encontrar uma maneira de agradar o id e o superego. E o superego inclui a consciência e incorpora o sistema de valores da criança, os deveres, as proibições socialmente aprovados. Então, o superego está os valores da pessoa, o id e os desejos. Então, o ego ele vai tentar equilibrar os dois. O Freud, eu coloquei aqui também, ele nasceu em 1856 e morreu em 1939. Para Freud, a personalidade forma-se através dos conflitos inconscientes da criança entre os impulsos inatos do id e as exigências da sociedade. Esses conflitos ocorrem em uma sequência invariável de 5 fases de desenvolvimento psicossexual, baseadas na maturação em que o prazer se desloca de uma zona corporal para outra. Então, agora eu vou falar de cada uma dessas zonas e dessas fases para vocês. Então, em cada uma dessas fases, o comportamento, que é a principal fonte de gratificação ou de frustração, muda da alimentação para a eliminação e, posteriormente, para as atividades sexuais. Então, o Freud ele considerava as 3 primeiras fases, que é o estágio oral, o estágio anal e o estágio fálico, aquelas relativas aos primeiros 5 anos de vida, cruciais para o desenvolvimento da personalidade. Então, a primeira fase é o estágio oral, a zona erógena dessa fase é a boca, o conflito é o desmame e a tendência exagerada pela satisfação oral. Então, segundo Freud, bebês cujas necessidades não são satisfeitas durante a fase oral, quando a alimentação é a principal fonte de prazer, poderão, na idade adulta, ter o hábito de roer unhas, fumar ou desenvolver personalidades agressivamente críticas. É uma fase também em que a criança coloca tudo na boca, porque a zona erógena dela é a boca. Aí depois dessa fase, que vai do 0 aos 18 meses, vem o estágio anal, que vai dos 18 meses aos 3 anos de idade. Então, no estágio anal, a zona erógena é o ânus, o conflito é a aprendizagem de controle da defecação, a tendência para crueldade, violência e rebeldia. Principal fonte de prazer, o movimento dos intestinos. Depois do estágio anal, vai o estágio fálico, ou fase fálica, que vai dos 3 anos aos 6 anos. A zona erógena dessa fase são os órgãos genitais. O conflito é o complexo de Édipo e Electra. Eu vou colocar aqui, para quem não conhece muito bem, para vocês entenderem o que envolve esses complexos nessa fase. Eu vou colocar a definição aqui na tela para vocês.
As crianças, elas começam a identificar-se como progenitor do mesmo sexo, os meninos, apegos sexuais às mães e as meninas aos pais. E esse processo é totalmente inconsciente. Isso está ligado a esses complexos que eu vou colocar na tela para vocês entenderem melhor. E aí depois do estágio fálico tem o estágio de latência, que vai dos 6 aos 12 anos. A zona erógena centra-se no mundo físico e social e no seu corpo. Não tem nenhum conflito nessa fase e não existe fixação. É um período de relativa tranquilidade emocional e exploração social. E aí a última fase é o estágio genital, que é após a puberdade, se estende por toda a vida adulta. O objetivo de desejo e erotização não está no próprio corpo, mas em outra pessoa. Os impulsos sexuais reprimidos durante a latência agora ressurgem para fluir em canais socialmente aceitos. Então é isso, foi realmente um resumo para vocês terem uma visão geral do que engloba o desenvolvimento psicossexual de Freud. É uma teoria que ainda é muito criticada, né, por algumas pessoas, por alguns profissionais da área. Freud, em geral, as teorias dele em geral, elas são estudadas até hoje e muitas delas são criticadas. Ele é considerado o pai da psicanálise, então ele tem uma influência muito grande na psicologia e eu acho importante a gente buscar entender um pouquinho mais sobre as diversas teorias que ele fez. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo outras sugestões de vídeos que vocês tenham aqui para o canal. Não se esqueça de fazer parte aqui do canal, se inscreva, deixa seu like para ajudar o canal a crescer também. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.